2. Desculpa, irmão, é capítulo número 4. É Apocalipse 2. Nós vamos ler daqui a pouco. Efésios 4. Verso de número 27. Um versículo bem curtinho que diz assim: não deis lugar ao diabo. Agora eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo número 2. Apenas um versículo também. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, acho que todos, pelo menos a grande maioria que está aqui, conhece bem a história de Balaão. Lá em Números capítulo 22, 23, 24 e 25, conta a história de um profeta chamado Balaão. E ele foi contratado porque ele ia receber dinheiro para isso, para amaldiçoar Israel. Balaque, quando viu que o povo judeu vinha chegando, temeu. Aí ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E todas as vezes que Balaão abriu a boca para amaldiçoar, o Senhor na boca de Balaão. Então ele não conseguia amaldiçoar, e ele mesmo disse: não tem como amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Aí, se você continua lendo, você não vai ver em lugar algum lá onde conta a história, em Números capítulo 23, 24 e 25, que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço. A gente encontra aqui em Apocalipse. Como não havia como amaldiçoar, e quando alguém é abençoado, não tem como amaldiçoar essa pessoa. Para que ela possa ser atingida de alguma maneira, precisa ter uma brecha. Lá vou eu de novo, né? De novo, pastor. Irmão, de novo. De novo. Se Deus mandou repetir, é sério o negócio. Então, tinha que ter uma brecha. Já que não dava para amaldiçoar o povo, o que ele fez? Mistura. Coloca o povo judeu para casar com as mulheres amonitas. E foi o que aconteceu. Eles se misturaram. E aí começaram a adorar o Deus Baal. E aí sim, Deus tirou e houve a queda, de muitos por causa disso. E o texto que nós lemos em Efésios diz, lá no capítulo 4, que nós acabamos de ler, para a gente não dar lugar ao diabo. E sabe, irmão, eu ouvi uma história bem interessante, acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei, os dias passam tão depressa que eu já não sei mais. Eu ouvi uma história muito interessante, assim, você não precisa, o diabo não precisa da tua casa toda, ele precisa só de um prego. Não sei se vocês viram essa história, mas eu achei ela muito interessante. Conta essa história que um comprador, eu vou chamar ele de comprador para ficar mais fácil, e também não sei se eu vou contar a história exatamente como eu ouvi, mas conta a história que uma pessoa queria comprar uma casa, e sabe aquela pessoa que cisma com a casa, e ela vai todo dia lá bater na porta: vende a sua casa, vende a sua casa, vende a sua casa, vende a sua casa, vende a sua casa. E o vendedor, o dono da casa, não queria vender a casa. Eu não vou vender a casa. Eu não vou vender a casa e não quero vender, não tem nenhuma possibilidade de eu vender essa casa. E aí
carcaça carnicenta. Aí ele falou: dá licença que eu vou ocupar o meu prego. Chegou lá e pendurou a carniça no prego. Só que o homem não podia falar nada, afinal de contas o prego era de quem? O prego era dele. Ele pendurou a carniça e passou uns dias. O que aconteceu? Bicho, cheiro. E ele não podia tirar a carniça porque o prego não era dele mais. Ele deu legalidade. Ele vendeu aquele pedaço. E ele não podia fazer nada. Você já entendeu o final da história, não é? Final da história, ele saiu da casa porque não podia suportar o cheiro. E enfim, aquela pessoa que queria comprar tomou conta da casa. É assim que o inimigo faz. Ele não precisa da sua casa, ele precisa só de um prego. Ele não precisa entrar e destruir tudo que você tem. Ele precisa de uma brecha. Ele precisa de alguma coisa. Aqui no livro de Efésios, Paulo ele faz uma lista, mas é uma lista assim bastante difícil, porque ele fala: olha, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte. Então ele chama de lugar, ele chama de prego o furto. Depois ele fala lá no verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, as palavras podem ser um prego, mas só que for boa. No verso número 31 ele vai dizer, ó, e ira, amargura, cólera, gritaria, é um prego. Não precisa de muita coisa, irmão. O inimigo não precisa de muita coisa para destruir uma casa. Ele precisa talvez de uma mensagem no WhatsApp. Só uma mensagem. Ele precisa talvez de alguém que acessa qualquer coisa dentro de casa. Talvez uma coisa pequena que você pode até achar é só um prego. Pois é, irmão, atrás do prego pode vir uma carniça, porque o inimigo é especialista em destruir. Ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a obra do diabo. Essa é a obra dele. Ele veio destruir. Então aqui o apóstolo Paulo cita algumas coisas bem sérias. E por último, lá no verso 32, ele fala sobre perdão. Então, a falta de perdão, o furto, a raiva, a mentira, a ira, tudo isso ele chama de brechas, né? Ele chama de lugar. Então, se o inimigo não conseguir entrar na nossa casa como ele quer, ele vai comprar um prego. Ele vai arrumar um jeito de abrir uma brecha para que ele possa entrar e tomar o lugar, tomar a casa, tomar a família. Talvez você vive uma vida de santidade, você vive uma vida reta diante de Deus, que agrade o coração de Deus, mas ele arruma uma brecha em alguém dentro da sua casa. Então, irmão, a gente precisa o quê? Primeiro de tudo, estar com a vida no altar do Senhor. Para quê? Para a gente começar a discernir, a entender, a prestar atenção onde estão as brechas, para que a gente possa orar sobre isso, para que a gente possa agir sobre isso, para que o inimigo não venha tomar toda a casa. Não deis lugar ao diabo. E por favor, não me tomem por exagerada, porque depois de tantos anos, eu já vi de tudo que você pode imaginar. Eu já vi o diabo destruir pessoas, muito santas, aliás. Por isso que a gente tem que ter vigilância, estar sempre atento. E eu não estou exagerando. Jesus falou de Satanás por todo o Novo Testamento. Foi ele que veio mostrando para a gente que existe um inimigo, que ele é sagaz, que ele é astuto. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que ele é mestre nos disfarces, mestre nos enganos. Então talvez aquilo que a gente acha que não é nada possa ser um prego, onde ele vai pendurar a carniça. Então a gente precisa estar de vigilância, lembrando que a gente tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos revela. Ele revela para nós aquilo que nós precisamos saber. Então, aprenda a buscar a Deus, a ter
Deus, que ainda que o inimigo venha comprar um prego, você vai ter vigilância para dizer: não, aqui você não compra nada, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Você não deixa nem bater na porta, manda sair em nome de Jesus. Amém, irmão? Vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Alô? Jesus disse: vigiai e orai. Amém? Vigiai e orai. Amém, queridos? Vigilância sempre, o tempo todo. Fique de pé.